Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre o primeiro trimestre da minha gravidez. Vou contar pra vocês, né, o que eu senti, os sintomas, as intercorrências, os exames que eu precisei de fazer, né, e quais foram os ultrassons aí desse primeiro trimestre. Eu já tô com 20 semanas, então eu já tô no segundo trimestre, né? Já o primeiro trimestre ele vai até 16 semanas, então eu já tenho 4 semanas que eu tô no segundo trimestre. Aí eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho para vocês e pra gente compartilhar experiências aqui, né? Quem tiver gravidinha aí também quer assistir, vamos trocando figurinhas aqui nos comentários sobre sintomas, né? Essas coisinhas. Então, vamos lá. Primeiro, gente, eu demorei o meu teste, eu já estava grávida e o meu teste estava dando negativo. Então, foi a primeira coisa diferente que aconteceu nessa gestação. Já é a minha terceira gestação e nas outras duas eu sempre fiz o teste, dava positivo e pronto. E nessa não. Nessa, na verdade, a minha menstruação ela nem tinha atrasado ainda, mas eu decidi fazer. Tinha atrasado? Não, tinha atrasado sim. Gente, minha memória também tá péssima, é um dos sintomas da gravidez. Então, gente, minha menstruação tinha atrasado. Porém, o meu ciclo, ele é muito desregular. Tem mês que ele é 35 dias, né? Então, ele já é maior, que geralmente é 28, né? Então, o meu, ele é 35. Porém, tem mês que ele é 32, tem mês que ele é 45, já chegou até 55 dias de intervalo. Então, mas assim, chegou a 55 uma vez, uma, duas vezes no máximo, a maioria é 35 dias. Então, deu 35 dias e não veio, porém, eu tava tendo alguns sintomas, meu peito tava muito dolorido, muito dolorido, não podia nem encostar, tava incomodando muito. Eu tava sentindo cólica e eu achei estranho. Falei assim, gente, eu tô, né, a menstruação tá dando sinal que vai vir e não tá vindo. Aí decidi fazer um teste. Fiz o primeiro teste, deu negativo. Aí eu pensei, né, deve ser que esse ciclo vai ser mais prolongado. E esperei mais 5 dias. Então deu 40 dias. Fiz outro teste, negativo de novo. Porém, eu comecei a reparar que tava vindo uma segunda linha nos testes, muito fraquinha, assim, quase imperceptível. Para conseguir ver, eu tinha que colocar o teste assim contra a luz. E aí via, mesmo contra a luz, dava aquela linha assim fraquinha. Decidi fazer o de sangue. Aí no de sangue veio como se fosse inconclusivo. Veio um valor positivo, porém muito abaixo mesmo. E aí eu decidi ir no hospital, porque né, eu fiquei com medo de ser gravidez ectópica, essas coisas. Fui no hospital, chegou lá, a médica falou comigo assim, olha, realmente é um teste positivo, né? O exame deu positivo, porém é muito baixo mesmo. Eu acho que deu 12, se eu não me engano. Acima de 6 é positivo. Porém, quando eu tava grávida dos meninos, dava muito alto, né? O beta-HCG, ele dava muito alto. E aí 12 era, né, quase inconclusivo. Aí a médica falou, pode ser uma gravidez ectópica ou pode ser uma gravidez que não vai evoluir. Então, você vai ter que ir repetindo esse beta pra gente ver se ele tá aumentando, se ele tá dobrando. Por quê? Numa gravidez saudável, o normal é o beta dobrar o valor a cada 48 horas. Então, de 2 em 2 dias, era para me repetir. Fui repetindo e foi aumentando, né? Ele foi dobrando, mas assim, lentamente. A médica falou comigo assim, pode ser, quando eu voltei na médica, ela falou assim, olha, pode ser que é uma gravidez mesmo, que vai evoluir bem, e daqui 40 semanas você vai estar aqui, né, tendo seu bebezinho. Porém, assim, você descobriu muito cedo, você praticamente descobriu como se fosse uma pessoa que fez fertilização in vitro. De tão cedo que você descobriu. Mas aí, foi repetindo, foi dobrando, até que chegou no valor acima de 2.000. O valor acima de 2.000, a gente já pode fazer um ultrassom. E aí eu fiz o ultrassom e deu pra ver só o saco gestacional. Não tinha embrião.
Porém, aí a gente já descartou a gravidez ectópica, porque o saco gestacional estava implantado no útero bonitinho. Então, isso já foi uma coisa positiva, que aí a gente já descartou a gravidez ectópica. E aí, esses foram, né, os primeiros aí, sintomas dessa gestação. Aí a gente já começou com esse teste, que não sabia se estava grávida, se não carro de som aqui na rua. Aí, beleza, passou, então a gente confirmou que era uma gravidez mesmo. Mas ainda ficou naquela dúvida, olha, só deu pra ver o saco gestacional, não tem embrião. Então a gente tem que repetir esse ultrassom daqui 15 dias pra gente ver se tem embrião ou não. E é a primeira vez que eu passei por isso, né? Porque, igual eu falei, minha terceira gestação, porém na dos meninos não teve nada disso. Fiz o teste, já deu super positivo, fiz o beta alto, fiz o primeiro ultrassom, já deu pra ver embrião, batimento. Então essa foi diferente. Aí fiquei naquela aflição, né? Deu 15 dias, repeti o ultrassom. Repeti o ultrassom, a gente viu embrião, mas não conseguimos escutar os batimentos. E eu já tava com 6 semanas. Mas o médico já tinha me falado que poderia ser que eu não escutasse mesmo os batimentos, porque o embriãozinho era muito, muito, muito pequenininho e que era aceitável se não escutasse, né? E que eu teria que repetir daí 15 dias. Então, fiquei naquela aflição de novo, né? Porque não, né? Viu o saco gestacional, viu o embrião, mas não vi batimento. Na dos meninos não tinha acontecido isso, então era uma coisa nova pra mim. Ok. Nesse meio tempo de esperar 15 dias para repetir, tive um sangramento. Não foi um sangramento, como é que eu vou explicar para vocês? Como se fosse uma hemorragia escorrendo pelas pernas, não. Eu fui no banheiro e quando eu fui limpar, eu vi que tinha sangue. Foi como se fosse o iniciozinho de uma menstruação. Saiu sangue só no papel, não chegou a escorrer pelas pernas, mas era um sangue vivo. Fui na maternidade. Chegou lá na maternidade, a médica falou que poderia ser, né, um princípio de aborto e pediu um ultrassom para me fazer de urgência na própria maternidade mesmo. Fiz o ultrassom lá e aí a gente escutou os batimentos. Batimento bem inicial, nem tava tão alto, acho que tava 100 e pouquinho. Nem era tão alto assim. O médico falou, olha, a gente já consegue detectar os batimentos, mas assim, tá muito no início mesmo. Era como se fosse um batimento mais fraquinho, mas ele falou assim, mas isso é porque tá no início. E aí agora a gente tem que ir observando esse sangramento, mas assim, não detectou nenhum deslocamento de placenta, nada disso. Né? Nada de anormal. O batimento tava mais fraquinho, mas porque tava muito no iniciozinho mesmo. Vim embora pra casa. Passou uns 3 dias, tive um sangramento de novo. Aí não foi também nada de escorrer, né? Como se fosse hemorragia, nada disso não. Sempre sai no papel. Eu fui no banheiro, né? E aí quando eu limpei, saiu no papel. Voltei na maternidade, né? A médica fez o toque, pediu um novo ultrassom, repetimos o ultrassom, tava tudo ok. Os batimentos ok, o colo do útero tava fechado. E aí era só pra gente ficar de olho mesmo nesse sangramento. Aí eu acho que chegou a acontecer mais uma vez, né? De limpar e sair sangue de novo. Aí eu já tava fazendo pré-natal, né? Aí eu já tava com o meu médico que tava me acompanhando no pré-natal. E ele falou comigo que não era pra mim alarmar se saísse só no papel em pouquinha quantidade. Que era pra mim procurar a maternidade, né? Um atendimento de urgência, só se fosse em grande quantidade, se chegasse a escorrer, ou se fosse em grande quantidade. Se fosse em pouquinha quantidade só no papel, não era pra me preocupar, que isso era, né, o corpo se adaptando, né? O útero crescendo e poderia estourar algum vasinho ou outro ali. E aí passou. Graças a Deus, depois eu não tive mais esse sangramento. Iniciei, né, já tinha acabado de iniciar o pré-natal. O meu pré-natal é um pré-natal de alto risco, porque nas minhas 2 últimas, né, gestações, os meus bebês nasceram prematuros. O meu primeiro filho, que hoje tem 9 anos, nasceu muito prematuro, nasceu de 28 semanas. A gente não sabia a causa, porque até então
tava tratando como uma gestação, né, normal, não era um pré-natal de alto risco, tava fazendo um pré-natal habitual. Porém, quando ele nasceu com baixo peso, assim, extremo, era um bebê com restrição de crescimento grave. E aí a gente foi investigar, mandou minha placenta para análise, e na análise a gente viu que eu tive uma pré-eclâmpsia. Porém, uma pré-eclâmpsia assintomática. Eu não tive pressão alta, dor de cabeça, eu não senti nada aqui que mostrasse que eu tava com pré-eclâmpsia. E aí agravou muito por causa disso. Na minha segunda gestação, eu já sabia, né, dessa possibilidade, né? Aí a gente já tratou a segunda gestação como alto risco e eu já tomei medicações para prevenir pré-eclâmpsia grave. Então eu tomei AS, cálcio durante a gestação toda. Porém, o Luca também nasceu prematuro, só que ele nasceu de 33 semanas e 5 dias, quase 34, nasceu com peso bom. Não tivemos intercorrência durante a internação dele e ele não foi por pré-eclâmpsia, ele nasceu porque o padrão fetal não estava tranquilizador. O Luca, ele parou de mexer um pouquinho, eu fui na maternidade, chegou lá na maternidade, a gente viu que, a gente fez alguns exames e a médica viu que não estava tranquilizador, né? O padrão fetal não estava tranquilizador e ela decidiu interromper a gestação. Porém, ele ficou só 9 dias internado. E aí, por isso, essa gestação também é uma gestação de alto risco. Porém, nessa gestação, a minha pressão começou a subir, diferente das anteriores também. Porque o Enzo, apesar de ter sido pré-eclâmpsia, minha pressão não subiu. O Luca, a mesma coisa, minha pressão não subiu, né? Ele nasceu por outro motivo. Agora, nessa, a minha pressão começou a subir. Ficou 14/9. E aí a gente já entrou com medicação para pressão também. Então, além do AS que eu tô tomando e do cálcio para prevenir pré-eclâmpsia grave, eu também tô tomando remédio de pressão, de 6 em 6 horas. Mas até então, graças a Deus, tá tudo bem. Depois que eu comecei a tomar o remédio de pressão, normalizou. Minha pressão tá até baixa, tá ficando 10/6. Mas é o que a gente quer mesmo, que ela fica mais baixinha. Passado isso, né, todas essas intercorrências aí do iniciozinho, né, sangramento, começou os outros sintomas. O que eu senti? Muita cólica, muita cólica mesmo. Parecia assim que a qualquer momento a menstruação ia vir, de tão forte que a cólica tava. Sono, nossa, um sono excessivo, muito sono. E assim, uma coisa que eu achei muito estranha, né, que eu não tinha sentido nas outras gestações, um desânimo absurdo, gente, parecia, eu fiquei até com medo de eu estar doente, porque eu não tinha ânimo pra nada, eu não tinha ânimo de levantar da cama, eu não tinha ânimo de pentear o cabelo, eu não tinha ânimo pra nada, a minha casa virou um lixo mesmo, porque eu não arrumava, eu não tinha ânimo de arrumar. Mas não era uma coisa assim, ai, tô com preguiça de arrumar a casa hoje. Não, era um desânimo mesmo, eu queria ficar só deitada. Mas aí eu comecei a conversar com outras pessoas que estavam grávidas também, na mesma idade gestacional que eu, e elas também falaram que estavam sentindo a mesma coisa. Eu fiquei mais tranquila, porque eu tava até preocupada mesmo, achando que eu, sei lá, eu tava com alguma outra coisa, porque eu nunca tinha ficado assim, nunca tinha sentido isso. Então, foi o que mais me incomodou, assim, de sintoma. Nesse primeiro trimestre, o que mais me incomodou foi isso, foi esse desânimo de não fazer nada. Porque eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de arrumar minha casa, eu gosto que a casa fica sempre limpinha. E eu não tava tendo ânimo pra fazer nada, eu tava vendo tudo sujo, tava me incomodando, mas eu não tava conseguindo reagir. Mas aí passou, esse sintoma, ele foi até umas 16 semanas. Depois passou, aí eu já animei, já voltei a arrumar a casa de novo, então era realmente um sintoma da própria gestação mesmo. Também, né, o corpo, imagina, né, é uma vida, né, que tá produzindo ali. Então exige muito da gente, realmente suga muita energia da gente, é normal isso acontecer. Mas eu não tinha sentido isso nas outras gestações, então foi um sintoma novo também. E enjoo eu tive pouco em relação às outras gestações. As dos meninos eu passei muito mal. E essa não. Essa sim, se eu cheguei a vomitar umas 5 vezes, foi muito.
Pra mim é pouco, porque na dos meninos eu passei mal mesmo, de ter que tomar remédio de 8 em 8 horas pra ver se conseguia segurar alguma coisa, sabe? Eu tomava os remédios certinho, certinho. Se eu deixasse de tomar um comprimido, eu passava mal. E nessa não. Nessa eu não precisei nem de tomar remédio pra enjoo, pra vômito, não precisei, não cheguei a tomar remédio nenhuma vez. Graças a Deus, então, enjoo eu não tive. Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguns sintomas, gente, porque minha memória, nosso Deus, tá péssima. Péssima, péssima. Mas eu acho que foi isso mesmo. Os sintomas do primeiro trimestre foram esses, sendo que o que mais me incomodou foi o desânimo mesmo de tudo. Muito desanimada de tudo. Mas é isso, agora eu já tô de 20 semanas, né? Já entrei, já tem 4 semanas que eu tô no segundo trimestre. Ah, vou contar pra vocês também os exames, né? Que o médico me pediu do primeiro trimestre. Então, eu fiz exame de sangue, exame de urina. Aqueles, né, de praxe mesmo, de quando a gente engravida, eles pedem. Pedem uma bateria de exame de sangue, de urina, né? Fiz, os meus, graças a Deus, vieram todos bons. O ultrassom, eu fiz a mais do que a maioria das pessoas faz por causa dos sangramentos, né? Como teve os sangramentos, acabou que pediram para me fazer mais ultrassons. Aí eu fiz uns 3 antes de conseguir, né? Eu ouvi o coraçãozinho do neném. Mas geralmente o normal é fazer só um. Faz uma ali por volta de 9 semanas. Se não tiver sangramento, se não tiver nenhum sintoma de alarme, faz um por volta de 9 semanas para ver se o embrião está implantado no lugarzinho certo, né? Se tem batimentos cardíacos, essas coisas. Aí eu fiz a mais por causa dos sangramentos. Depois desses, eu fiz um com 12 semanas. Foi 12 semanas? Foi 12 ou 14, se eu não me engano. Não, acho que foi com 12 mesmo. Foi com 12 meses, que foi o morfológico de primeiro trimestre. A maioria das pessoas conhece como o ultrassom TN, né? Da translucência nucal. Mas não é só isso, gente, que tem que ver nesse ultrassom. Tem que ficar muito atento nisso, porque esse ultrassom ele não serve só para isso. Esse ultrassom serve para várias outras coisas, inclusive para avaliar o risco de pré-eclâmpsia. Então, aqui, com o médico que eu fiz, foi morfológico de primeiro trimestre mesmo. Aí ele avaliou a TN, que é um marcador, né, um marcador importante para avaliar a necessidade gestacional, mas ele não avaliou só a TN, não. Ele avaliou a TN, avaliou o risco de parto prematuro, avaliou risco de pressão alta. Então, ele olhou várias outras coisas. E depois disso, eu fiz um com 16 semanas, que foi pra gente descobrir o sexo do neném, né? Que a gente descobriu que tava vindo Theo, mais um menininho pra gente. E acho que foram esses os ultrassons de primeiro trimestre. Mas é isso. Tô pensando aqui se eu tô esquecendo mais alguma coisa, mas eu acho que... E, gente, se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que eu não esqueci, não. Foram esses os sintomas, os exames que eu fiz, né? E expliquei um pouquinho pra vocês também por que essa gestação minha é de alto risco. Agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho que a minha barriga tá. A minha barriga, ela não cresce muito. E nenhuma das minhas gestações, ela cresceu muito, não. Eu já tô de 20 semanas, né? Igual eu falei com vocês. Então, eu já tô no 5º mês de gestação. E a minha barriga tá assim, ó. Peraí, deixa eu virar, porque senão vai estourar a luz. Minha barriga tá assim, ó. Nessa gestação, eu até achei que ela tá crescendo mais que nas outras. Mas mesmo assim, ainda não é aquela barrigona, não. Começou a dar aquela linha aqui, esqueci o nome dessa linha. Aí começou a dar agora e esse é o tamanho que ela tá. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito no canal, já se inscreve aqui para me acompanhar nessa gestação, pra gente, né, pra me mostrando pra vocês os próximos capítulos dessa nova fase da minha vida. Se você for gravidinha também, vamos trocar comentários, né? Comente aqui, me conta como que vocês estão, quais foram os sintomas aí, se vocês tiveram esse desânimo também, porque igual eu falei, foi o que mais me incomodou nesse primeiro trimestre. Graças a Deus passou. Eu já comecei a fazer minhas coisas normais de novo, né? Meu serviço de casa, minhas coisas no serviço, né? Eu trabalho, né? Eu sou CLT. E aí eu já consegui voltar minha rotina ao normal. Aí me conta se vocês sentiram também essa questão de desânimo, essas coisas, né? E vamos trocando experiências aqui nos comentários. É isso.
Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!